Lewis Hamilton e Charles Leclerc causaram surpresa no paddock durante o fim de semana do Grande Prêmio do Japão. Não por uma ultrapassagem espetacular, nem por um pódio decidido na chegada foto final. Desta vez foram as declarações dos pilotos, e não os seus tempos de volta, que repercutiram pelo mundo da Fórmula 1. No calor da disputa, com a estratégia se desintegrando e o SF25 não atingindo os padrões de desempenho esperados, os dois pilotos da Ferrari recorreram ao rádio da equipe, com uma sinceridade incomum, transmitindo uma frustração genuína, que só surge quando as expectativas e a realidade se afastam. Não se tratou apenas de um episódio de irritação, mas do reflexo de uma situação mais profunda na Ferrari. Um afastamento crescente entre pilotos e engenheiros, entre ambição e execução, entre potencial e resultados. Em apenas 3 provas na temporada de 2025, a equipe, que deveria estar em plena ascensão, já se encontra imersa em uma crise intensa, enquanto a pressão atinge níveis elevados. As gravações do rádio vazadas em Suzuka revelam uma história mais impactante do que qualquer comunicado oficial poderia transmitir. No vídeo de hoje, vamos explorar com detalhes os percalços enfrentados pela Ferrari no Japão, desde o pedido de esclarecimento feito por Hamilton até a resposta contundente de Charles Leclerc às orientações dos engenheiros. Vamos analisar cada palavra das trocas que se tornaram infames, o déficit de desempenho que as motivou e como esses episódios têm reforçado a narrativa de que a Ferrari está novamente fora de rumo. Antes de prosseguirmos, lembre-se de deixar seu joinha no vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma reviravolta deste drama em desenvolvimento, pois o que vamos revelar pode prenunciar uma situação muito grave na Maranello. Vamos então aos diálogos proferidos durante a disputa em Suzuka. Hamilton, enfrentando dificuldades para acompanhar o ritmo e aparentemente sem as informações necessárias, solicitou ao seu engenheiro de prova um retorno crítico, afirmando que realmente precisava de detalhes sobre onde estava perdendo tempo. A resposta veio de forma evasiva, mencionando voltas 8, 9, 13 e 14. No entanto, Hamilton não se contentou e insistiu, perguntando quanto exatamente estava faltando. Seu tom, embora contido, transparecia uma frustração evidente, pois não se tratava de culpar a equipe, mas sim de não dispor das ferramentas necessárias para competir em condições equivalentes. Enquanto isso, Charles Leclerc travava sua própria batalha, não contra um rival externo, mas internamente com sua equipe. Ao receber a orientação para modificar o ajuste da frenagem do motor, ele afirmou que já fora informado de que tal alteração não seria realizada por um motivo específico. Esse episódio representou um raro ato de contestação de um piloto historicamente paciente, demonstrando de forma clara que ele acreditava que as instruções não correspondiam ao que se verificava na pista. Esses episódios no rádio não constituem meras queixas isoladas, mas o ápice de uma série de problemas que vem prejudicando a Ferrari desde o início da temporada. Após a desclassificação na China devido ao desgaste excessivo da placa e uma atuação desastrosa na Austrália, a equipe esperava se recuperar no Japão. Contudo, Suzuka apenas expôs as limitações do SF25. O SF25 ainda enfrenta dificuldades com uma margem de configuração reduzida, sensibilidade à altura do solo e uma carência de força descendente quando comparado à Red Bull e à McLaren, que se classificaram em 4º lugar. Estes últimos descreveram a prova como frustrante e lamentaram a sensação de estarem completamente sozinhos, sem conseguir disputar pelo pódio, mesmo tendo realizado uma prova limpa, sem erros graves, finalizando o Grande Prêmio 16 segundos atrás da liderança. Tal diferença de desempenho, em um circuito em que a Ferrari já demonstrou excelência, é bastante reveladora. Leclerc declarou que a equipe havia encontrado um equilíbrio, porém o rendimento do SF25 simplesmente não correspondia às expectativas, enquanto Hamilton batalhava para alcançar o top 6 e acabou se acomodando na 7ª posição. Ao final da prova, Hamilton confirmou algo que já vinha sendo cochichado no paddock há semanas. Um dos componentes do SF25
vinha apresentando performance inferior desde o início da temporada. E o problema só foi identificado recentemente pela Ferrari. Segundo ele, esperava que, uma vez solucionada a questão, os resultados melhorassem gradativamente. Essa revelação levanta dúvidas sérias, pois como uma equipe do padrão da Ferrari permite que uma deficiência de desempenho persista por 3 fins de semana consecutivos antes de ser corrigida? A dimensão da crise na Ferrari vai muito além de um único resultado insatisfatório. Trata-se de um problema sistêmico que se torna mais evidente a cada grande prêmio. Enquanto as manchetes podem enfatizar a frustração de Hamilton ou a decepção de Leclerc, nos bastidores ocorre uma mescla de fragilidade técnica, uma filosofia de desenvolvimento inadequada e uma perturbadora ruptura na confiança operacional. Partamos do SF25, que deveria simbolizar o retorno da Ferrari a um desempenho de alto nível, com um design inovador que prometesse melhor equilíbrio, maior força descendente e uma plataforma aerodinâmica estável. Contudo, em apenas 3 provas na temporada, já surgem sérias dúvidas quanto à sensibilidade à altura do solo, ao desgaste excessivo da placa e à baixa performance de um componente no SF25 de Hamilton, que aparentemente não foi identificado nos testes iniciais. Essa situação não se resume a uma questão de configuração, mas evidencia uma deficiência no controle de qualidade e na comunicação interna. Se uma peça demonstrava desempenho aquém do esperado de forma consistente por 3 fins de semana, surge a dúvida sobre a rigorosidade dos procedimentos de verificação interna da Ferrari e o quão detalhadamente os dados dos pilotos são analisados. E não acaba por aí. A questão da estabilidade traseira também foi levantada, uma vez que ambos os pilotos, em momentos distintos, mencionaram uma tração inesperada durante a aceleração, decorrente de um descompasso entre a aderência mecânica e a carga aerodinâmica. Essa instabilidade não apenas dificulta a condução do SF25, como também mina a confiança dos pilotos, que sem poder confiar plenamente na traseira do veículo, têm dificuldade para extrair o máximo desempenho na classificação ou administrar os pneus de forma eficaz ao longo da prova. Em seguida, é preciso abordar a questão estratégica. Em Suzuka, a Ferrari demonstrou novamente indecisão e uma postura reativa. Embora a escolha de pneus para Leclerc tenha seguido uma lógica, iniciando com pneus médios e depois passando para pneus duros, faltou agressividade tática. Não houve uma manobra ousada nem uma estratégia conjunta para pressionar a McLaren ou a Red Bull. Em consequência, os pilotos optaram por uma prova conservadora, culminando em posições distantes, com um terminando em 4º lugar e o outro em 7º, para uma equipe que almeja pódios e vitórias. Assim, maximizar pontos acabou por soar mais como uma contenção de danos do que uma verdadeira demonstração de ambição. Talvez o aspecto mais alarmante seja a falha na comunicação entre o pátio de boxes e os pilotos. As mensagens de rádio vazadas entre Hamilton, Leclerc e seus engenheiros não foram somente constrangedoras, mas também reveladoras. Hamilton questionou onde estava perdendo tempo, seguido por respostas vagas sobre os setores, forçando-o a insistir para obter informações precisas. Essa falta de clareza é grave, pois os pilotos necessitam de dados acionáveis em tempo real. A declaração de Leclerc se destacou ao contestar uma orientação para ajustar a frenagem do motor, afirmando que já fora informado de que tal ajuste não deveria ser realizado por um motivo específico. Essa reação não representa apenas uma irritação passageira, mas o sentimento de um piloto que se sente desconsiderado e incompreendido. Quando 2 pilotos de renome, um com 7 títulos e o outro considerado a promessa de longa data da Ferrari, demonstram desconexão com os engenheiros em um mesmo fim de semana, é inevitável questionar o papel da liderança. A observação de Jacques Villeneuve atinge o cerne do problema. Hamilton não só chegou à Ferrari, como também alterou a dinâmica da equipe. Essa constatação, embora contundente, reflete uma mudança significativa na energia interna. Hamilton impõe atenção, traz consigo décadas de experiência, adota um método de trabalho distinto
e sua presença reformula inevitavelmente a hierarquia interna. Se, como aponta Naomi Schiff, esse clima de mudança é perceptível, então não estamos diante apenas de problemas técnicos ou táticos, mas de uma possível crise de identidade na Ferrari. Esta é uma equipe em meio a uma encruzilhada, pois o SF25 não apresenta o desempenho necessário para competir com a Red Bull ou a McLaren. Suas operações nas provas continuam excessivamente reativas, a comunicação falha em momentos críticos, e os dois pilotos de ponta demonstram sinais claros de insatisfação, não entre si, mas com os instrumentos que recebem. Se a Ferrari não agir rapidamente, com atualizações precisas, com uma coordenação mais integrada e com a recuperação da confiança interna, a campanha pelo título poderá se transformar em mais uma temporada aquém do seu potencial. Deixe nos comentários sua opinião sobre o que a Ferrari deve corrigir primeiramente, seja o desempenho do SF25, a estratégia adotada pela equipe, a comunicação interna ou todos esses aspectos em conjunto. E se você tem apreciado essa análise detalhada, não se esqueça de dar seu joinha, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma reviravolta, pois se essa tensão interna persistir, as consequências poderão ser muito mais sérias do que alguns desabafos no rádio, chegando a definir todo o futuro da Ferrari.